Chegou a hora de escrever os resultados de discussão da sua pesquisa e você está se sentindo perdido? Então não deixe de assistir esse vídeo que está repleto de dicas que vão te ajudar muito a escrever essa parte tão importante do seu trabalho. Eu sou a Paula Menezes, doutora em Ciências da Saúde e faço parte do canal Seja PhD, Desmistificando a Pós-Graduação. No vídeo de hoje, eu vou te explicar o que fazer antes de escrever o seu resultado e discussão. Como organizar os seus dados? Será que é melhor usar tabelas, gráficos ou quadros? Como escrever os seus resultados e discussão? E o que fazer se os seus resultados derem errado? Todas as partes de um trabalho acadêmico são importantes e se completam. Mas a seção de resultados de discussão é aquela mais importante, é aquela que todos querem ver. Por quê? Porque ela é o coração da sua pesquisa. É lá onde a sua hipótese será confirmada ou refutada. Mas antes de entrar nessas questões, eu vou te contar como foi a minha experiência durante o doutorado com resultados de discussão. Porque dessa forma você vai entender por que as dicas que eu estou te dando, eu considero que elas vão te ajudar muito a escrever essa parte tão importante do seu trabalho. O meu doutorado foi dividido em 3 partes. A primeira parte eu fiz em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A segunda parte eu fiz em parceria com o Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe. E a terceira parte eu fiz durante o doutorado sanduíche na Oregon Health and Science University, nos Estados Unidos. Já deu para perceber que o volume de resultados coletados foi muito grande, né? E o que foi que eu fiz para conseguir gerir todo esse volume de resultados e escrever a minha tese, ao final dos 4 anos? O que foi que eu fiz e que deu certo e que eu acho que é uma boa tática? Quando você usa o método correto, não tem como dar errado. Então, o que era que eu fazia para gerir, entender e analisar esses resultados? Então, era muito simples. Eu fazia o experimento, chegava em casa, plotava o gráfico, ou a tabela, ou o quadro. Fosse lá a ilustração que eu achasse que era mais pertinente para organizar aquele resultado. Depois que eu plotava, eu analisava, na verdade, quais eram os pontos fortes, o que tipo de informação aquele dado estava me passando. E então, eu apresentava esse dado na reunião semanal do grupo de pesquisa, onde os meus supervisores estavam presentes. E ali a gente discutia se aquele resultado estava bom, se precisava repetir, se ele estivesse bom, quais eram os pontos fortes dele, e eu anotava tudo, tá? Acontecia muitas vezes de eu precisar repetir o resultado para confirmar se a resposta era aquela mesma, ou quando a gente tinha alguma desconfiança de que a metodologia podia não ter sido aplicada da melhor forma, poderia ter tido algum errinho de protocolo. Então, foi muito comum durante o meu doutorado também fazer repetições dos experimentos. E por que isso é importante, Isso me ajudou muito na hora de escrever a minha patente, artigo e tese, porque eu já tinha todos os meus resultados organizados. Eu só precisava colocar eles, numa sequência e escrever a tese. Então, o próximo passo, antes de escrever o resultado de discussão, foi fazer o quê? Eu sentei, peguei todos os resultados que eu já tinha plotados e aí eu escrevi no rascunho qual era a sequência de apresentação que melhor contaria a história da minha tese. Então, não necessariamente você precisa escrever a sua dissertação ou tese na mesma sequência que os experimentos foram realizados, tá? Então, assim, esse foi o método que me ajudou muito a escrever a tese. Terminou que eu escrevi muito rápido, porque eu já tinha todos esses resultados organizados. Diante disto, a minha primeira dica para você fez um experimento, fez uma avaliação no paciente ou análise lá da sua amostra, chega em casa e plota esse resultado, seja na forma de gráfico, tabela ou quadro, que nós vamos falar mais na frente, tá? Então, plota esse resultado,
Olha para ele criticamente e observa o que é que ele quer te dizer. Depois disso, anota no caderno que tipo de informação esse resultado te transmite. Ou até digita e salva isso na nuvem, seja no Google Drive ou no Dropbox. Depende aí de qual ferramenta dessa você mais gosta de usar, mas guarda isso a 7 chaves, porque isso vai ser muito importante na hora que você for escrever a sua dissertação ou a sua tese. Esse momento também é importante para você observar se o resultado vai precisar ser repetido, se você observar que ele não foi da forma esperada, que pode ter acontecido alguma falha experimental, ou pode acontecer também de, a partir daquele resultado, você ter uma nova ideia de outra pergunta de pesquisa que terminou surgindo a partir daquele seu resultado específico. E aí o que acontece? Para que você consiga fazer novos experimentos para responder perguntas de pesquisa que surgem a partir de outros resultados, o que é absolutamente normal acontecer, você vai precisar ter um tempo, um tempo hábil para fazer isso. Se você já está um pouco atrasado em relação ao seu cronograma, o que vai acontecer? Isso vai ficar bem difícil de ser feito. Mas se você trabalha dentro do seu cronograma certinho, você consegue, fazer outras análises que sejam necessárias, repetir com tranquilidade os seus experimentos. Então também é bastante importante trabalhar sempre dentro do seu cronograma para não passar, por essas surpresas. Se você é aquela pessoa que deixa para escrever e organizar os resultados já na hora da escrita, você pode observar que precisavam ser realizados outros experimentos. E isso vai ser um pouco complicado porque você já não vai ter mais tempo. Ou pode acontecer também de você não perceber que precisava ser feito alguma outra análise adicional e aí isso só ser observado pelos membros da banca e aí eles te sugerirem que você faça novos experimentos. Se você estiver com o cronograma apertado, isso vai ser muito difícil de ser realizado. Por quê? Porque você não vai ter tempo. E aí pode ser sugerido, que aqueles resultados eles são muito importantes para a pesquisa. A gente sabe que numa banca todas as considerações, a maioria das considerações, elas são super importantes para realmente enriquecer o seu trabalho, então precisa que elas sejam consideradas com bastante carinho. Se você não tiver tempo e isso for muitíssimo importante para o desenrolar da sua pesquisa, talvez precise que você tenha que pedir aí prorrogação. Se você é bolsista, pedir prorrogação significa que a sua bolsa vai acabar no período normal e você vai ter que ficar na prorrogação sem receber bolsa. Se você não é bolsista, o estresse vai ser o mesmo. Por quê? Porque você vai ter que correr contra o tempo, para fazer aquelas análises que foram solicitadas para melhorar ainda mais o seu trabalho. Então é super importante que assim que faz o experimento, já analise o seu resultado, já deixa tudo anotadinho, o que é que ele tem de importante, se ele deu certo. Se surgirem outras ideias, de outros experimentos a serem feitos, faça tudo isso com calma, ainda no início, para não passar por nenhuma situação complicada no final. Outra dica importante é, nesse momento de organizar os seus dados, escolha a melhor ilustração que apresente os seus resultados. Então vamos lembrar, o que são ilustrações? As ilustrações, elas podem ser figuras, tabelas e quadros, Então figuras vão ser imagens em geral. Tabelas vão ser, aquelas formas que não têm as bordas laterais. Normalmente as tabelas elas são utilizadas para apresentar dados quantitativos que tiveram análise estatística. Já os quadros, eles são mais utilizados tanto para dados qualitativos quanto para dados quantitativos. Nos quadros nós vamos ter as bordas laterais. Então isso vai ser importante. Só você vai conseguir saber qual é a melhor ilustração para apresentar o seu resultado, porque só você conhece, o dado que você tem lá. Por exemplo, eu apliquei um questionário com 13 questões. Colocar isso em um quadro ou tabela ia deixar o leitor muito confuso, porque eu teria muitas informações ali. Então, o que foi que eu fiz? Eu optei por apresentar esses dados em um heatmap, que é um mapa de calor. Dessa forma,
eu analisava, eu cruzava as variáveis com a cor. E aí o leitor, né, ele ia fazer também essa relação e entender de forma mais rápida e mais simples o que eu estava querendo transmitir ali. E isso passou na qualificação e no doutorado sem nenhuma reclamação, né? Então você pode escolher qual é a melhor forma que você deve apresentar o dado. Outra forma é você observar em trabalhos da sua área de pesquisa, né, como que esses dados normalmente eles costumam ser apresentados. Então essa também é uma estratégia. Se você optar por apresentar o seu dado em forma de gráficos, eu tenho outra dica para você. Então, vamos pensar em um cenário que você está trabalhando com pacientes, certo? E aí você aplicou lá o seu questionário, ainda pegando o gancho lá do questionário, e você tem lá o perfil sociodemográfico daqueles pacientes, né? Que isso é realizado em toda a pesquisa clínica. Então você sabe se mais homens ou mulheres fizeram parte da pesquisa, qual foi a faixa etária média, qual foi a renda mensal média. Então, se você quer expressar esses resultados e você quer expressar isso na forma de gráficos, ao invés de você ter uma figura para cada gráfico desse, é interessante que você faça uma figura única e coloque todos os gráficos. Então, vai ter figura 1, né, A, renda média mensal. Figura 1B, sexo mais frequente. Figura 1C, idade média dos pacientes. Então, dentro da figura 1, você vai ter várias variáveis. E aí, o leitor ele vai conseguir correlacionar mais fácil esse resultado. Porque quando a gente faz figuras separadas, eu particularmente tenho dificuldade em ir lá em cada figura. Às vezes elas estão distantes no texto, fica mais difícil de entender. Além disso, se você observar nos artigos de maior fator de impacto da sua área de pesquisa, você vai ver que esses artigos fazem isso, eles pegam vários resultados que se correlacionam entre si e fazem uma figura só. E isso torna, né, a compreensão muito mais simples. E se o seu texto acadêmico que você está escrevendo for artigo, isso pesa ainda mais. Por quê? Porque algumas revistas, elas limitam o número de figuras ou tabelas e quadros, ou seja, ilustrações em geral, por artigo. Então, se você consegue juntar alguns resultados que se completam em uma ilustração única, além de ser mais fácil para o leitor entender, vai ser também mais simples de você explicar, porque você já vai escrevendo e correlacionando. Agora que você já tem os seus resultados expressos nas ilustrações corretas, você já tem o rascunho dos pontos fortes da sua pesquisa, né? Dos principais dados que aquele seu resultado apresenta. Você já sabe a sequência que vai destrinchar lá os seus resultados para tornar a sua dissertação ou tese uma história bem convincente. Então, isso significa que você está quase pronto para começar a escrever a sua seção de resultados de discussão. Só falta um pequeno detalhe. Se você estiver escrevendo um artigo científico, antes de começar a escrever, você vai precisar entrar no site da revista e olhar nas instruções para os autores se a seção de resultados de discussão ela tem que ser separada. Se você precisa escrever resultado e depois discussão. Se for uma seção conjunta, maravilha! Eu acho até mais simples de você ter o raciocínio para escrever. Caso você precise fazer em seções separadas, o que é que você faz? Você escreve o resultado de forma bem crua. Por exemplo, o resultado apresentado na figura X indica Y. E aí você apresenta todos assim, só dizendo o que é, qual é a informação que cada resultado passa. E na seção de discussão você vai confrontar com dados da literatura. Só que esse confronto, né, você tem que ter bastante cuidado na hora de fazer isso. E muita gente tem bastante dificuldade em escrever a seção de resultado de discussão. E quando a gente, né, vai avaliar esses trabalhos, a gente percebe que o aluno ele ficou muito inseguro para escrever. Tá? Então, assim, eu também já tive bastante dificuldade no começo, também escrevia só o resultado e basicamente não discutia. Então eu não quero que você passe por isso. E hoje eu vou te contar qual é o segredo para que você escreva uma boa seção de resultados de discussão. Então você vai lá
escreve, né, o seu resultado, escreve qual é a informação que aquele resultado passa. E depois, na hora de fazer o confronto com os resultados da literatura que você precisa fazer, senão você não discutiu, o que é que você faz? Não é você dizer, esses resultados estão de acordo com a literatura e acabou. Não, não é por aí, senão você não discutiu, tá? Então, o segredo aqui é você escrever o seu resultado, né? E na hora de discutir, você faz o seguinte, você descreve o que foi que outros autores encontraram. Na verdade, primeiro, qual é o tipo de amostra que esses autores trabalharam, quais foram os principais achados que eles tiveram. Então, vamos a um exemplo prático. Digamos que o seu trabalho é com óleo essencial, certo? Por exemplo, um óleo essencial de sambacaitá. Então, digamos que o seu resultado lá dos constituintes químicos foi que a sua amostra ela foi coletada, por exemplo, no município de Aracaju, no mês de junho, e que você obteve 70% de um sesc terpeno que tinha atividade anti-inflamatória. Ponto. Esse foi o seu resultado, né? Como que você vai fazer o confronto com a literatura? Então, você pode dizer o seguinte, fulaninho, em 2014, que também trabalhou com amostra de sambacaitá, só que ele fez uma coleta no município de São Cristóvão, ele observou um teor de 50% do mesmo sesc terpeno. E aí você encontrou, além desse, outro artigo de 2019. E aí você vai escrever lá, ciclaninho, em 2019, coletou uma amostra de sambacaitá, também extraiu seu óleo essencial. Essa amostra ela foi coletada também no mesmo local da região de Aracaju, só que dessa vez no mês de janeiro. E aí ele encontrou um teor desse sesc terpeno que tem atividade anti-inflamatória de 50%. Então veja que foi, né, uma coleta no mesmo lugar que a sua e o teor deu 20% menor. E aí você vai explicar por que deu essa discrepância, né? E aí já existem dados na literatura que mostram que a incidência de luz, por exemplo, pode alterar os constituintes químicos de uma amostra. Então você poderia explicar que a discrepância dos resultados pode ter se dado porque a sua coleta foi em junho, quando a incidência de luz ela é menor e por isso a planta pode ter, né, aquele quimiotipo de planta pode ter produzido uma quantidade ainda maior daquele constituinte. Então veja, você mostrou o seu resultado, depois você confrontou com outros trabalhos, você mostrou quem são os autores, que tipo de amostra foi que eles usaram, onde foi que eles coletaram e qual foi a resposta que eles obtiveram. E aí você comparou com os seus resultados, depois de ter feito uma análise crítica do seu trabalho e fechou ainda, né, explicando por que houve então um confronto de informações. Essa é a forma correta de você escrever uma seção conjunta de resultados e discussão. Outro detalhe importante é que você não pode escrever dizendo que o seu resultado ele afirma tal coisa ou que ele mostra tal coisa. Por quê? Porque um resultado, né, os resultados, na verdade, eles são como se fossem um quebra-cabeça, né? Cada resultado ele vai te dar uma resposta que no final, né, a sua percepção daqueles resultados é que vai responder a sua pergunta de pesquisa. Um resultado sozinho, ele não afirma nada. Então você precisa ter cuidado com os termos e escrever palavras mais suaves, como eu estava usando mais atrás, né? Dizer que esse resultado pode significar isso, ou então que esse resultado sugere tal coisa. Ou seja, você está suavizando, não está afirmando e confirmando nada. Outro detalhe que também é importante é em relação às figuras. Então você não pode dizer a figura 1 mostra tal coisa. Por quê? As figuras, elas são seres inanimados, elas não mostram nada. Então, a forma ideal é você dizer os resultados apresentados na figura X, ou então os resultados expressos na figura 1 sugerem tal coisa. Então, cuidado com esses termos que também são bastante importantes. Os seus resultados não foram os esperados? Não se desespere. Nesse caso, a recomendação é que você repita o experimento
a fim de analisar se realmente o resultado é aquele ou se houve alguma falha no protocolo. Se realmente o resultado foi negativo, não foi o esperado, tudo bem. Resultados negativos também são resultados. Ele simplesmente vai rejeitar a sua hipótese, né, a teoria da sua pesquisa, mas ele também é um resultado. O que você precisa fazer nessa hora de repetição é realmente confirmar se ele foi um resultado negativo, porque se houve falha no protocolo, a outra recomendação é que você repita, né, até que o protocolo ele funcione de forma adequada e te dê a resposta positiva que vai confirmar a sua hipótese. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Se realmente o resultado for negativo, tudo bem, explica lá, né, que o resultado foi negativo e aí você vai fazer toda a explicação para aquela situação. Para vocês terem uma ideia, os grandes grupos de pesquisa que têm bastante recurso financeiro, o que eles fazem? Eles rodam lá um experimento. Mesmo que o resultado já tenha de primeira, né, dado a resposta esperada, foi um resultado positivo, mesmo assim eles repetem o experimento inúmeras vezes, a fim de confirmar se realmente a resposta é aquela, se o protocolo está funcionando direitinho e também para, quem sabe, obter, né, uma imagem perfeita, uma imagem super bonita, porque uma imagem bem bonita vai encher os olhos de quem for ler o seu trabalho e vai aumentar as chances da sua pesquisa ser publicada. Então, observe, né? Desde pequenos até grandes grupos repetem os seus experimentos e isso é completamente normal. Não precisa se desesperar. Se realmente foi negativo, tudo bem. Hipótese rejeitada. Então, resumindo aqui rapidinho, né? Fez o experimento, chega em casa, já plota, né, o gráfico, tabela ou quadro, a depender da ilustração que você acha que melhor expressa o seu resultado. Anota no rascunho quais são as informações mais importantes que esse resultado quer dizer. Depois, escolhe qual é a melhor sequência de apresentar esses resultados. Na hora que for escrever, apresenta o resultado. Depois, compara com outros dados da literatura, né? É sempre bom que você compare com pelo menos 2 ou 3 referências para que, né, a discussão ela fique mais robusta. E é isso aí. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Ainda ficou alguma dúvida sobre como escrever os resultados de discussão? Então deixa aqui nos comentários que nós vamos ficar muito felizes em te responder. Aproveita para já curtir esse vídeo, ativar as notificações, se inscrever no nosso canal e receber os nossos conteúdos exclusivos todas as quintas. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com outros amigos que também precisam dessas informações. Até a próxima!